dá um abraço aqui na avó. A sua irmãzinha já me deu um abraço. Você não vai dar um abraço na avó? Dá um beijinho aqui no tio, não seja chato, não seja mal educado. Me dá um beijo que eu te dou um doce. Você já passou por uma situação incômoda assim e ficou sem saber o que você podia fazer? Então fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te explicar estratégias que você pode usar numa situação como essa. Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essas pequenas chantagens emocionais. É um pouco pesado falar sobre isso, sobre a palavra chantagem, porque geralmente esse tipo de situação envolve pessoas que a gente ama ou pessoas muito próximas da nossa família, pessoas com quem a gente tem um contato direto e contínuo. Então por isso se torna tão incômoda a situação, por isso que a gente fica tão sem reação e sem saber o que falar para essa pessoa ou como defender a nossa criança numa hora dessas. Antes de eu continuar com esse vídeo, eu quero te pedir para você não esquecer de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui embaixo, porque isso ajuda muito eu continuar produzindo conteúdo. Mas voltando ao assunto, uma coisa muito importante que você precisa saber num momento como esse é que a pessoa mais vulnerável nessa situação são as nossas crianças. Ou seja, são elas que precisam de apoio. O adulto que se vire com os seus problemas emocionais, que regule a sua necessidade de carinho, que aprenda a lidar com as suas emoções. Mas quem é importante de verdade, quem está aprendendo como funcionam as relações humanas naquele momento, é a sua criança. Então, primeiro de tudo, você tem que entender que quem precisa de defesa, quem precisa de ajuda é a criança. Depois a gente pensa no adulto. Segunda coisa, a gente não pode controlar o outro, ou seja, a gente não consegue impedir que situações como essa aconteçam, criar uma bolha onde a sua criança não vai passar por situações como essa. Muito pelo contrário, ajudam a sua criança a aprender como ela pode reagir numa situação como essa, porque infelizmente muitos abusadores usam dessa mesma estratégia, porque eles já sabem que a criança tem uma resposta formulada dentro da cabeça para esse tipo de estratégia, ou seja, vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo ou faz alguma coisa que eu estou pedindo em troca de carinho, de atenção, ou de eu não vou contar pro seu pai, ou eu te dou um doce, eu te dou um presente, ou o seu irmão também faz, ou o seu priminho também faz. Esse tipo de relação é muito complicada de se ter na cabeça, porque com certeza não é a intenção da pessoa que pediu isso na sua frente, mas pode acontecer e a gente tem que usar essa situação para aprender e para ensinar a nossa criança como ela pode reagir numa situação como essa. Então, sabendo que a gente não pode controlar o outro, quem tem que se transformar na barreira de defesa para nossa criança somos nós. A gente não pode controlar que o outro peça algo em troca de carinho, mas a gente pode controlar como nós reagimos e ajudar a nossa criança a explicar como ela pode reagir e como nós podemos reagir. Bom, a primeira coisa é dizer, bom, mãe, pai, tio, agora nesse momento a minha criança não está preparada para dar um beijo, para dar um abraço, ela não quer. E tá tudo bem. Será que pode ser um aperto de mão? Ou será que pode ser um high five? Ou então a gente vai dar um tchauzinho de longe? Pode ser? Porque aí a gente está mostrando para nossa criança que ela tem o direito de recusar uma demonstração de afeto que ela não queira dar e que tá tudo bem e que ela pode escolher opções viáveis para ela, como por exemplo, dar um tchauzinho de longe ou dar um high five. Segunda coisa é a gente dizer na frente da criança e na frente do adulto: mãe, pai, adulto que está pedindo isso, meu filho, ele não precisa te dar um abraço só porque o outro deu. Ele é uma pessoa, o outro é outra pessoa. Ou ele não precisa em troca de doce. Olha, eu não gosto que ofereça doce para minha criança em troca de carinho. Se você quiser dar o doce para ela, tá tudo bem. Ela só vai te dar um tchau de longe. Ou então, olha, se a irmãzinha dele deu um abraço, não significa que ele queira dar. Ele é uma pessoa, o irmãozinho é outra pessoa. É importante para as crianças escutarem essa reação, porque dentro da cabeça dela elas vão construindo porque dentro da cabeça dela elas vão construindo essa ideia de que elas podem sim reagir e que elas podem e devem sim se negar quando elas não estão se sentindo confortáveis com a situação, porque é sobre isso, é sobre se sentir confortável. Depois de um tempo, quando uma criança está convivendo muito com um adulto e ela se sente confortável e confia nesse adulto, ele não vai precisar fazer uma chantagem emocional para conseguir uma demonstração de afeto, isso vai ser natural. Então a gente tem que deixar a criança ter essas demonstrações no tempo dela e mostrar para os adultos que isso tem que ser respeitado. Bom, a outra coisa é, depois de toda essa situação, você tentar falar com esse adulto
adulto, principalmente se ele for muito próximo, como o pai, mãe, por exemplo, né, que são os avós da criança. Tentar ter uma conversa de o porquê você tomou essa decisão, explicar todo esse mecanismo com relação a abusadores, que eles podem usar do mesmo mecanismo para tentar conseguir algo da sua criança, que você entende completamente que não foi a intenção dessa pessoa, que você sabe que a pessoa jamais faria algo assim, mas que a pessoa precisa entender que apesar dela não fazer algo assim, é um mecanismo utilizado por muita má fé por outros tipos de pessoas. Geralmente esse é o argumento que mais funciona para você explicar a situação. Mas no fundo, o que a gente tem que entender é: a criança precisa ser respeitada assim como um adulto. Se um adulto não quiser te dar um beijo, ele não vai te dar, e você não vai obrigar ele a fazer isso, e você não deveria fazer isso com uma criança também, sabe? A gente precisa respeitar os limites corporais da criança, os limites de funcionamento da criança. Não é legal você obrigar alguém a fazer algo que não queira quando é relacionado a algo tão íntimo como uma demonstração de afeto. E a palavra já diz demonstração de afeto, ou seja, eu demonstro de dentro para fora. Não deveria ser de fora para dentro, certo? Eu sei que situações assim são complicadas, mas uma coisa que pode ajudar muito é, antes de uma situação dessa acontecer, você imaginar na sua cabeça e construir a resposta para essa pessoa que você ama, para você tentar fazer com que essa resposta seja incisiva, ela seja significativa para a criança, mas ao mesmo tempo sem a intenção de ofender ninguém, porque a ideia não é que você ofenda alguém ou que você faça essa pessoa se sentir mal, mas que realmente você esteja em defesa da sua criança. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um prazer enorme estar aqui outra vez. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, porque às vezes vocês são muito sem vergonhas e assistem os vídeos sem deixar o joinha. Se você tem outras dúvidas de como resolver situações complicadas com a sua criança, deixa aqui nos seus comentários. Se você já passou por uma situação assim também e não soube o que fazer, conta pra mim, porque eu vou adorar saber as histórias de vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui, um beijo enorme e até a próxima!